E nós vamos falar agora do relatório da PF que foi usado para indiciar Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro supostamente por tentarem obstruir o processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Então vocês sabem o fato do Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos e coisa e tal, o Alexandre de Moraes encarou isso como sendo uma grande conspiração para fazer ele parar o processo aqui, o que é falso. O Eduardo Bolsonaro foi nos Estados Unidos para reclamar da perseguição que o pai dele está sofrendo e toda a direita brasileira está sofrendo. E o Trump se convenceu disso, né? Chegou à conclusão de que realmente está havendo esse tipo de coisa e fez ações contra o Alexandre de Moraes. Mas parece que nem lá no STF esse indiciamento está sendo visto com bons olhos. Olha só, ministros do STF, no plural, criticam o relatório da PF para indiciar Bolsonaro. Sendo que, se qualquer pessoa com entendimento jurídico pega esse indiciamento e vê que não tem sustentação nenhuma, ao contrário, o Alexandre de Moraes está dando razão ao critério de perseguição, o argumento de perseguição, né? Realmente o que ele está fazendo parece uma perseguição. E sabem muito bem que foi muito fácil convencer o Trump da perseguição ao Bolsonaro. O Bolsonaro sempre apoiou o Trump e acabou que ele está passando por um processo muito similar ao que o Trump está passando lá nos Estados Unidos, né? O ponto é o seguinte, o pessoal do STF sabe que vai ter que ser feito alguma coisa, sabe que esse processo está errado de qualquer forma. A questão toda é como é que eles vão fazer para resolver isso, né? O Christian Costa traz a informação de que ministros, no plural, criticaram elementos do relatório da PF usado para indiciar o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro por coação na ação do suposto, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Em caráter reservado, um membro da corte observou que a PF inseriu no documento conversas pessoais, sobretudo entre pais e filhos, elementos desnecessários que não eram o objetivo do inquérito, ou seja, claramente era a questão de criar intriga política, né, e criar fato político. O ponto todo nessa história é que o que eles queriam eram objetivos políticos e não propriamente jurídicos, né? Aliás, ao contrário, como eu falei, né, se a ideia do relatório era dizer que havia um conluio entre os dois para, né, obstruir o processo, o fato dos dois estarem brigando, na verdade, leva para o sentido contrário, ou seja, não havia um conluio, havia uma discussão entre eles. Um ponto que eu acho interessante dessa história é a informação de que o Tarcísio procurou a negociação com o emissário americano, né, por orientação do Bolsonaro. Então, o que eu falo para vocês, eu desde o início, o pessoal estava brigando muito com o Tarcísio, eu gosto do Tarcísio pra caramba, sempre falei, né? Não tenho nada contra ele, nem contra o Eduardo Bolsonaro também. Qualquer um dos dois, quem for escolhido, eu voto com o maior prazer. Agora, a questão toda houve um entendimento em determinado momento que tinha que criticar o Tarcísio, jogar o Tarcísio com parte do centrão e coisa e tal, que eu discordo veementemente dessa história, não consigo entender. O mais engraçado é o argumento que o Alexandre de Moraes diz, por que ele indiciou o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro, mas não o Trump e o pessoal do governo americano, que é porque, segundo eles estão dizendo aqui, o Eduardo Bolsonaro enganou o Trump, ou seja, chamaram o Trump de burro, né? Chamaram o governo americano de idiota e coisa e tal. Mas a verdade é que nesse caso eles estão absolutamente certos, né? E certamente fizeram a pesquisa dele. Como eu falei, a situação dele lá nos Estados Unidos, do Trump lá nos Estados Unidos, é muito similar à situação do Bolsonaro aqui. Aqui, ó, PF avalia que Eduardo tentou ludibriar os Estados Unidos por objetivos criminosos, ou seja, enganou o Trump para conseguir fazer o Trump fazer essas coisas, sendo que todos os processos são absolutamente claros, evidentemente está tudo documentado, todos os absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes estão claros e evidentes nos processos. Como se não bastasse as próprias argumentações, você tem até, inclusive, reportagens de jornais, a Vaza Toga lá da Folha de São Paulo, evidentemente foi um caso bastante clássico, que mostrou o absurdo que é essa gestão do Alexandre de Moraes, tanto no TSE em 2022, quanto no STF, nessa perseguição absurda a Bolsonaro. Como é que a gente vai sair dessa crise? Não vai ser o Alexandre de Moraes recuando, o Alexandre de Moraes não vai recuar, nem o Lula não vai recuar. Aliás, o Lula tá achando ótimo. Estamos indo para Venezuela rapidinho, é tudo que o Lula queria, é essa crise mesmo. O que pode mudar, que pode resolver esse problema? É o Congresso e os outros ministros do STF. E aparentemente é exatamente esse tipo de combinação que está acontecendo. Bolsonaro está articulando com os governadores, está conversando com outros ministros do STF. Vários ministros do STF já achavam que o Alexandre de Moraes estava exagerando nesse processo, estava indo muito além do que deveria, estava errando pra caramba nisso daí. Daí para você considerar que realmente a gente queria prender Bolsonaro, porque eles queriam, tá? Todos eles queriam prender Bolsonaro. Nenhum deles queria, tirando o André Mendonça e o Cássio Nunes, o resto tudo queria prender Bolsonaro. Mas chega na conclusão, realmente errou demais, não tem jeito, temos que dar um jeito de consertar esse negócio, senão vai ser muito pior mais adiante, né? Essa é a visão da coisa. O Alexandre de Moraes, meu amigo, vai continuar dobrando a aposta, dobrando a aposta, dobrando a aposta.
E nós vamos falar sobre uma mensagem que foi vazada ontem, né? Você sabe, a Polícia Federal vazou algumas mensagens do celular do Bolsonaro. Não tinha nada demais ali, mas vazou algumas mensagens do celular do Jair Bolsonaro. A ideia, lógico, óbvio, evidente, era fazer uma cortina de fumaça, né? Os ministros do STF estão se sentindo pressionados, quiseram fazer uma cortina de fumaça para confundir o público e tirar o foco da coisa, né? Mas uma das mensagens chamou a atenção. Olha só, o Bolsonaro dizia para Eduardo Bolsonaro: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Diz que todos ou quase todos demonstram preocupação com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump. Tem dois aspectos aqui. O primeiro aspecto que eu acho que é importante é aquilo que eu falo para vocês. É lógico que para o público, o Gilmar Mendes e todos os ministros do STF vão falar: não, que estamos do lado do Alexandre de Moraes. Por trás, as negociações que estão acontecendo, o nível da conversa é outro. Outras coisas estão sendo negociadas e o Bolsonaro sabe disso. A gente falou um vídeo recentemente, o Bolsonaro está otimista com a situação, né? Por mais que... Não, o Alexandre de Moraes está descontrolado. O Alexandre de Moraes está descontrolado e vai continuar descontrolado. Mas mesmo assim, as negociações são positivas. Pois bem, Bolsonaro pediu a Eduardo Bolsonaro: esqueça qualquer crítica ao Gilmar. Então, olha só o que foi a mensagem, né? Um diálogo citado no relatório, Bolsonaro afirma ter conversado com alguns ministros da Suprema Corte e que todos, ou quase todos, demonstraram preocupações com as sanções que viriam a ser aplicadas pelo governo Trump, ou seja, com a lei Magnitsky sobre os ministros, né? Em resposta, Jair Bolsonaro informa que o conteúdo não deveria ser compartilhado e diz para Eduardo: esqueça qualquer crítica ao Gilmar, possivelmente se referindo ao Gilmar Mendes. O ex-presidente então afirma que tem conversado com alguns do STF, todos ou quase todos demonstram preocupação com sanções, referindo-se a medidas que viriam a ser adotadas pelos Estados Unidos contra o Estado brasileiro, não, contra o ministro Alexandre de Moraes. Por fim, Bolsonaro pede que a conversa continue por meio de ligação telefônica. O que tem de significativo nessas coisas aqui? Primeira coisa, como eu falei, existem negociações, estão sendo negociados. Todos ou quase todos do STF estão preocupados com isso e querem resolver o problema. Esquece Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes vai dobrar a aposta, triplicar a aposta, quadriplicar a aposta e não vai parar nunca. Mas é aquilo que eu falei para vocês, é a forma de resolver o problema. É o Congresso e os outros ministros do STF. É isso que a gente tem que focar. O que dá para entender aqui é que tinha conversa. O Gilmar estavam conversando com o Gilmar, né? E de fato, lembra que o Eduardo Bolsonaro pediu para o Trump não incluir o Gilmar Mendes e o Barroso na primeira lista da Magnitsky? Pois é, olha só, isso pode ter sido justamente conversas que veio daqui. O que é importante notar uma outra coisa, tá? Essas coisas que foram vazadas pela Polícia Federal, foram vazadas porque tinha interesse. A gente não teve acesso a todas as mensagens que tinham no celular dele. E, curiosamente, também colocam o Gilmar Mendes numa situação ruim. Colocam o Gilmar Mendes como alguém que está negociando com o Bolsonaro. A verdade é essa, né? Lembra dessa história? Tarcísio, Gilmar Mendes e o pedido de liberação do passaporte de Bolsonaro que ele nega ter feito. O Lauro Jardim, alguns dias atrás, falou aqui, ó: 5 semanas se passaram desde que se tornou público que logo depois de Donald Trump anunciar o tarifaço, Tarcísio de Freitas pediu a Gilmar Mendes que conseguisse a liberação do passaporte de Bolsonaro para que o capitão fosse aos Estados Unidos negociar com o presidente americano. Em conversas reservadas, Tarcísio nega que tenha formulado tal pedido ao ministro. Ou seja, isso aqui levantaram essa ideia. Agora, pode ser que tenha sido verdade isso. Existem negociações correndo. E o fato disso ter saído nesse vazamento aqui é um recado do Alexandre de Moraes pro Gilmar Mendes. O Alexandre de Moraes tá puto com o Gilmar Mendes porque o Gilmar Mendes deve ter se afastado dele. Como eu falei para vocês, né? Lá no STF, depois que o Eduardo Bolsonaro pediu ao Trump para não incluir o Barroso e o Gilmar Mendes na primeira leva de Magnitsky, e de fato a primeira leva de Magnitsky veio só o nome do Alexandre de Moraes, você pode reparar que o tom das críticas do Barroso e do Gilmar Mendes diminuíram. Ou seja, o que dá a entender nessa história aqui também é que teve um recadinho do Alexandre de Moraes para o Gilmar Mendes. Olha só, Gilmar, eu tenho um ganchinho com você, olha só. Tu tava do meu lado, tá saindo do meu lado? Não, não pode sair da máfia, não. Na máfia, uma vez na máfia, sempre na máfia. O Alexandre de Moraes tá percebendo que tá ficando sozinho nessa parada. O problema todo disso é exatamente esse, né? Ele tá querendo agora intimidar todos os outros ministros para que eles não façam, não resolvam o problema. Mas não tem jeito, o problema vai ter que ser resolvido. Não tem alternativa, o pessoal já sabe que acabou, não tem o que eles possam fazer. Eles podem discutir a maneira com que vão encerrar esse processo e acabar com essa coisa toda. Isso certamente está sendo objeto de avaliação, mas que vão ter que fazer alguma coisa, vão ter, né? E aparentemente o Gilmar Mendes já está também do lado contrário dessa história. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Até o Dino ontem saiu se explicando um monte de vezes, não porque o prejuízo dos bancos não tem nada a ver comigo, não sei o que lá e coisa e tal, mas ele viu o tamanho da merda que ele tá, ou seja, ele viu que não tem jeito de resolver esse problema que juridicamente ou com decreto ou com não sei o que lá, né? O Brasil simplesmente não tem peso militar e político e geopolítico no mundo para bancar uma briga com os Estados Unidos, nem que queira. Ah, mas vamos nos alinhar à Rússia, não sei o que lá, vamos nos fuder, né? Essa alternativa o Brasil tem, se fuder completamente do lado dos BRICS aí, coisa e tal. Enfim, muito significativo
significativo esse puxão de orelha que o Alexandre de Moraes deu no Gilmar Mendes. É um bom sinal, é um sinal que até o Gilmar Mendes já abandonou o cara.